Aqui no Brasil não se sacrifica cachorro para Ogum, pois o cachorro é um animal muito doméstico e também a legislação, né, o Código Penal, tem Associação dos Animais, tudo isso não autoriza, né? Mas ainda existem algumas pessoas que fazem isso no meio clandestino. Porém, em África é liberado, pois lá já é cultura deles. Em África, que eu falo, o país Nigéria, Benin, né, que hoje é a República Dominicana do Benin, antigo Dahomey. Ogum, ele fica como herói civilizador da cidade de Ifé. As pessoas se apaixonam pelas ações de Ogum, pois Ogum é um grande guerreiro, começa a fazer invasões, excursões e trazer espólios também para a cidade de Ifé, tornando Ifé um grande império mais do que era. O que acontece é que Ogum viajou para a guerra de Ondo, como se fala nos documentos da Lafim de Oió, e passou muito tempo, mais de 7, 10 anos sem voltar em Irê. E as pessoas, os súditos de Ogum, os Obaúci e Obautum da cidade de Irê, e sacerdotes de cultos de antepassados na cidade de Irê, eles acreditavam que Ogum tinha falecido, tinha morrido. E nomearam o filho de Ogum para ser o senhor de Irê, o Onirê. Até então, tudo bem. Ogum chegou nesse local, como todo mundo sabe. E Ogum chegou, dizem alguns eitãs que Ogum chegou no dia do Awô. O dia do Awô, o dia do segredo. Nesse dia ninguém poderia falar, todo mundo tinha que fazer jejum, ninguém podia se comunicar. E Ogum chegou, se apresentou, ninguém respondeu, falou 1, 2, 3 vezes, ninguém respondeu. E em alguns itãs, Ogum sacrificou várias pessoas, incluindo crianças, mulheres, idosos. E quando ele descobriu o que tinha acontecido, que ele tinha se exaltado e feito algo muito errado, ele se matou. Se matou como? Alguns itãs dizem que Ogum enfiou o Edá no chão, a espada, e que a terra se abriu e Ogum entrou em uma espécie de portal. Como eu falei no primeiro vídeo, Olodumare colocou Exu para ser o senhor dos portais. É por isso que Exu é chamado de Exu Onan, Olonan, senhor do caminho. É por isso que Exu carrega uma chave na mão para simbolizar esses portais que ligava o Aie, terra, com o Orum, céu. Ou vamos dizer que o Orum não seja o céu espiritual, e sim um planeta muito evoluído tecnologicamente. Ogum então entra para a terra, morre, perde o seu ará, o corpo material. E os homens que andavam com Ogum, eles criam 7 Ibá. Quando eu falo para você Ibá, Oré, eu estou falando saudações, amigo. Mas quando eu aponto algo físico, um caso de uma casa, de uma árvore, de alguma coisa física, chamando aquilo de Ibá, então o entendimento, a tradução vai ser local de adoração, local de saudação. E esses homens fizeram 7 Ibá, 7 Ibá, em caminhos diferentes da cidade de Irê, que cercava a cidade de Irê. Fizeram esses 7 Ibás. Né? Eu falo Ibá, não pluralizando com S, porque eu aprendi que nenhuma palavra Yorubá se pluraliza com S, pelo menos no Yorubá tradicional. No Yorubá portuguesado, você pode falar orixás, Ibás, né? Mas no Yorubá tradicional não se pluraliza usando o S no final. Então, fizeram esses 7 Ibás, né? Ou Awon Ibá, 7 Ibás, e cada um em um caminho diferente, simbolizando que Ogum estava presente na cidade de Irê e que ia continuar protegendo a cidade de Irê, como ele sempre fez. Até os dias atuais existem esses Ibás. E esses homens gritam bem alto até os dias de hoje, Awa Ogum Meje Irê, ou seja, nós temos 7 Ogum em Irê. Aladá Meji Meji, o senhor das 2 espadas. E aqui no Candomblé, no Brasil, religião brasileira afrodescendente, porém a base é toda africana, seja África Ocidental ou África Central,
Quando se canta essa música, esse Orim, Awa Ogum Mejeire, Alada Meji Meji. É nesse momento que as pessoas começam a dançar cortando os dois lados com as duas mãos, justamente porque se fala que nós temos 7 Ogum em Irê, é o Senhor das duas espadas. Tudo bem. Porém, antes de Ogum entrar para a terra, falecer e criarem um culto para ele, pois até então, antes disso, Ogum era um homem, era humano, sangrava, namorava, defecava, tinha filhos, bebia, fazia tudo que você faz. Ele teve mulheres, e uma das mulheres que se fala em alguns itãs, que me deixa ainda um pouco assim, sem saber realmente se é verdade ou não, o porquê que aconteceu aquilo e o porquê que aconteceu outras coisas, que eu vou explicar para vocês, é que diz que Ogum foi o primeiro marido de Oxum. Oxum, que era filha do grande Babalaô, o Babalaô mais incrível que existiu até hoje para o povo iorubá, chamado de Orumilá, que também é o criador do culto de Ifá, tanto que ele também é chamado de Ifá, não só de Orumilá. Ogum se casa com Oxum, pelos que dizem em alguns itãs, que alguns sumos sacerdotes do candomblé falam, e dentro também do culto tradicional iorubá, Ogum realmente foi casado com Oxum. Mas alguns sacerdotes dizem que que Oxum também foi casada com Ossotocan Sossô, o feiticeiro de uma só flecha, vulgo Oxóssi, o popular, o mais conhecido, o caçador popular. E eu fico meio me perguntando, às vezes eu tenho umas dúvidas, como que Oxum poderia ter casado com Oxóssi se ela foi casada com o irmão de Oxóssi, que Oxóssi amava muito, e esse outro irmão, no caso Ogum, também amava muito Oxóssi. E detalhe mais incrível é que hoje, infelizmente, as mulheres ainda não têm uma voz ativa, ainda não tem uma igualdade no Brasil e em muitos lugares do país. As mulheres, infelizmente, ainda não são respeitadas como devem ser respeitadas. Aqui no Brasil, todo dia existe crimes de feminicídios, né? Mulheres que são mortas nas mãos dos seus maridos, namorados, dos seus cônjuges. As mulheres sempre sofrem, né, machismo. Isso 2021 anos após a morte de Cristo. Na época de Cristo, há 2021 anos atrás, isso era pior. Imagina na época de Ogum, de Oxóssi, isso era pior ainda, muito mais pior. A mulher era sempre submissa, ela seja filha de um rei, seja filha de um mercador, filha de um babalaô ou não. Ela casou com aquele homem, ela seria submissa a ele, infelizmente. A cultura era desse jeito e até hoje ainda tem um pouco dessa cultura do machismo, né? Infelizmente nós podemos ver sempre no jornal, na internet, mulheres que são mortas pelos maridos. E Ogum, ele, por todas as histórias que eu ouço de Ogum, que eu leio sobre Ogum, até mesmo as cantigas sobre Ogum, não se fala que Ogum era um homem bondoso, caridoso, um papai querido, amoroso. Se fala sempre que Ogum matava, arrancava a cabeça, esfolava, corria atrás do inimigo. Tanto que Ogum, quando entrou na cidade de Iriquiti, que ele pegou Lacandi, ele violentou o Lacandi. Então eu, Tiago, acredito que Ogum não teria aceitado Oxum casar com seu irmão. E muito menos com o seu sobrinho. Pois também tem alguns itãs aqui do Brasil, pois na África não comprova nada disso, não se fala disso, que Oxum foi casada com Xangô. Xangô sim, Xangô, ele, por toda a mitologia Iorubá, Xangô seria sobrinho de Xangô. O Xangô seria sobrinho de Ogum, desculpa. Por quê? Porque o Ogum é o primeiro filho de Odudua. E o pai de Xangô, Oranian, é o sexto filho de Odudua e foi ele que herdou o cargo de Alafim da cidade de Oió, de Ifé, quando o pai dele morreu. E foi ele que criou a cidade de Oió, se tornando o primeiro Obá de Oió e o segundo Alafim do povo Iorubá, levando todas as documentações políticas para a cidade de Oió e deixando Ifé como a capital religiosa, como até hoje é assim. Até hoje, Ifé é a capital religiosa do povo Iorubá. Tem
as pessoas de Yorubá respeitam Ifé como os católicos, os evangélicos respeitam Jerusalém. As pessoas de Yorubá respeitam Ifé como os árabes, né? Os muçulmanos respeitam Maca, no caso Meca. E eu fico meio assim em dúvida, será que algum ia autorizar, ia aceitar ele ia ser um homem bonzinho? Não, eu acredito que não. Então, infelizmente, existem muitos contos que são faz de conto, que são contos de fada, para iludir as pessoas. Infelizmente, nós temos muitos sacerdotes dessa maneira, que gostam de iludir as pessoas. E eu acredito que Oxum não teria casado com o irmão querido de Ogum e nem com o sobrinho dele, ou mantido algum tipo de relações, né? Ela pode sim ter casado com outro homem ou com outros homens, pode ter tido outras relações afetivas, mas não com alguém ali próximo, muito próximo a Ogum, pois Ogum era um homem muito, na linguagem de hoje, perigoso, né? Ele matava. Não existe música que se cante para Ogum que fala que ele é bonzinho, que ele era caridoso, que ele abraçava, que ele cuidava, e sim que ele matava, que ele arrancava a cabeça, que ele degolava, que ele perseguia o inimigo, que ele gostava de guerrear. Então, eu fico meio em dúvida. Se alguém puder me explicar, algum sacerdote mais antigo, alguma pessoa mais estudada, né? Pode me chama lá, me manda seu zap, ou pede o meu, me chama no meu Facebook, é Thiago Cantador. E eu estou aqui para aprender também, junto com vocês, tá ok? Lembrando que você que está assistindo o vídeo agora, estou fazendo uma série onde eu conto um pouco do meu conhecimento sobre os ancestrais Yorubá. Tá? Não esqueça de clicar no sininho, não esqueça de dar o like, não esqueça de se inscrever para vocês poderem receber notificações de novos vídeos, pois toda semana eu vou estar postando pelo menos 2 vídeos continuando, ok?